Muito bem, meus queridos, estamos de volta. Vamos fazer esse bate-bola, jogo rápido, porque eu sei que vocês... Então, daqui a pouco, professor, temos que fazer o exercício. 15 minutos. E daqui a pouco a gente já está começando a ouvir o ônibus chegar. Pra gente, ó, picar a mula para ir para casa. Galera, vou fazer um bate-bola, jogo rápido, com os principais itens que nós abordamos na aula de manejo de criações de búfalo. Dá uma olhada lá na tela. Então, aula 23.2, que é a aula da nossa revisão sobre manejo e criação de búfalos. Então, nós falamos, demos aí uma pincelada no que a gente chama da cultura, né, dos processos e manejos que estão sendo realizados para potencializar o produto, que é a carne, o leite, o couro, são sistemas de criação, né? Então vamos dar uma olhada no que nós pincelamos na aula, professor? Vamos! Então ele é conhecido, né? Quando a gente vai falar da criação de búfalos, deixa eu pegar aqui um dos itens principais que eu vi, eu achei muito interessante, é o que a gente vai falar aqui. São umas características. Quais são as características aqui, ó? Eu vou colocar aqui primeiro. Entretanto, é sobre como veio, como se iniciou esse processo de criação dos búfalos na nossa região. Uma das características é que esse animal, ele foi introduzido na Amazônia Ocidental, aqui na nossa região, e depois ele foi abandonado. Lembra? Nós contamos essa parte da história. Só que é um animal rústico, é um animal que se adaptou muito bem na nossa região. E só que ele tem uma característica que é pastar e também ficar dentro da água, cobrir o couro com lama, para quê? Para amenizar a temperatura, e isso vai podendo afetar a região. Então nós estamos observando que temos que reorganizar o processo de manejo desse animal. E quais são as raças mais conhecidas que nós vimos, professor? É a raça do Mediterrâneo, Monrá, Jafarabade e tem o Carabao. Dentre elas, a Monrá apresenta características definidas, né? Tanto ela como a Jafarabade, elas são praticamente utilizadas para a produção de carne, a Jafarabade. E tem também a Mediterrâneo e o Carabao. Dentre elas, com as suas características, somente a Carabao tem essa dupla aptidão. Outros itens que nós vimos é sobre o manejo desse animal e o processo. Qual o processo? O processo de produção. Então, o processo de produção da alimentação desses animais é mais utilizado como uma pastagem, com volumosos. E esses volumosos tem uma característica também de você poder usar o capim-napier, você pode usar o capim-elefante, capim-roxo, ou fazer também um volumoso triturado. Não tem ainda as características de produção de ração. Todas essas atividades, né, que buscam a implementação e organização de um melhor equilíbrio entre as cadeias do ambiente onde esse animal está e as características que nós queremos desenvolver, esses manejos para a criação de búfalo, nós colocamos como bubalinocultura, como se fosse uma bovinocultura que já está mais estabilizado. E também nós falamos sobre a qualidade não só da carne, como do leite, né, desse animal que é utilizado para a indústria, como matéria-prima, que é muito apreciado no mercado. E que a fêmea, lembra? Nós também falamos aqui pro tio, que a búfala, ela tem uma capacidade de uma imunidade melhor durante a produção do leite do que a produção realizada pelas vacas, em relação à não necessidade de se utilizar antibióticos. Meus queridos, agora eu vou deixar para vocês fazerem essas atividades, mas daqui a pouco o tio volta. E também não se preocupe, que durante a correção das atividades, se tiver necessidade, a gente volta para fazer então essa interação com algumas informações do slide. Fique aí com a atividade, daqui a pouco eu volto para corrigir com vocês.
Muito bem! Terminou, acabou, zerou, meus queridos. Agora é hora de a gente corrigir, mas ó, preocupa não, sei que o ônibus está chegando. Vou fazer essa correção assim, ó, mais rápido que a revisão. Só uma coisa, sempre vou deixar claro, sempre vou reforçar aqui com vocês, porque é o primeiro ano, a gente tem que estar incentivando e lembrando vocês, questões abertas, não se preocupe, não precisa estar idêntico que foi escrito, eu só vou sempre sinalizar para vocês alguns termos técnicos que tem que aparecer, mas se você não escreveu os termos técnicos, você simplesmente descreveu o termo, mas não a palavra, está correta do mesmo jeito, tá bom? Mas sempre vou estar ali assinalando ali, ó, pessoal, isso aqui é muito importante frisar, precisa estar igual. Questões fechadas, quando nós temos que falar, assinale a alternativa, o A, B, C, D ou E. Para que a gente possa explicar, algumas vezes eu volto ao slide para que fique melhor o entendimento, tudo bem? Qualquer coisa, pede para o professor presencial mandar inbox para nós aí, ou mandar algumas informações que vocês queiram que a gente possa aprofundar dentro desse processo de criação. De olho na tela, vamos continuar então lá nossas correções das atividades, tirando dúvida e também resolvendo, né? Das resoluções das atividades feitas em sala. Professor, oi, nessa primeira questão aí, ó, quando e em quais condições os búfalos foram introduzidos no Brasil? Então, essa parte histórica, pessoal. Eles foram introduzidos no Brasil a partir do século, lá no finalzinho do século XIX. Usualmente foram em pequenas quantidades, né? Pequenos lotes, originários da Ásia e da Europa e Caribe, motivados por muitos pelo seu exotismo, né? Uma carne exótica, não só carne como leite, e o animal também, pessoal, qualidades zootécnicas. O que é isso, professor, quando a gente fala qualidades zootécnicas? Deixa eu marcar aqui, ó. Rusticidade é um animal também que foi empregado para abrir sulcos dentro da agricultura, né? Puxar carroça. É um animal que também foi utilizado. E essas qualidades zootécnicas, a sua rusticidade, é um animal que tem um bom sistema imunológico, então ele não fica doente por pouca coisa. Precisa de um fator estressor que favoreça. Exemplo, doenças como ectoparasitas, leptospirose, doenças que são muito comuns observadas em bovinos, quando eu estou dando aula de búfalos, para falar bovino demora meia hora, são muito semelhantes. Então, processos de vacinação, processos fitossanitários que devem ser desenvolvidos na criação desse animal estão sendo implantados de acordo com o conhecimento na criação dos bovinos, tá bom? Ok, prof. Questão 2. Quais fatores foram determinantes para a adaptabilidade dos búfalos? Faltou uma coisinha aí, né? Quais são os fatores determinantes para a adaptabilidade do búfalo na nossa região? Mas subentende-se, né? Grande adaptabilidade aos mais variados ambientes. Deixa eu só falar uma coisa. Aqui, ó, variados ambientes. Ele é muito adaptado. No estado de Rondônia, tu pegar a capital e vai indo para o interior, há uma grande diferença climática. E há uma grande diferença da qualidade do solo. Diferença do solo, estrutura do solo. E esse animal, ele consegue se adaptar muito bem a lugares quentes, que aqui na capital, quando eu falo a capital de Rondônia, Porto Velho, tem as regiões urbanas e rurais, principalmente os distritos, que é totalmente rural, e com atividade agrícola. E
nós sabemos que a atividade agrícola no estado de Rondônia envolve mais a pecuária, a criação bovina. Atividade agropecuária, agrícola é horta, plantação. Então, o animal, quando o búfalo, ele se adapta a essas condições de intensa radiação solar. Só que tem um porém. Apesar de ele se adaptar a isso, ele necessita ter um lago, uma poça de água. Claro que é uma puta poça de água. Tem que ser enorme, porque o búfalo é enorme. Ele vai pastar e ele precisa entrar na água para manter essa rusticidade, essa característica dele não ficar doente. Então, é aquele negócio, para a gente montar um manejo, que são atividades para criar, a gente tem que saber quais são o comportamento do animal. Não é indicado plantar árvore para deixar ele na sombra, por causa da estrutura e na época chuvosas. E no sul do estado, nós sabemos que tem noites frias, em determinadas épocas do ano. E ele se adapta muito bem por causa do couro. Apesar da pelagem ser não tão densa, mas ele consegue se adaptar bem. Sua fertilidade. Que é isso, professor? Elevada fertilidade. Não há problema no processo de cria. Tá? Outra, é muito raro quando se tem como na vaca gêmeos, porque um é infértil. Então, não se tem isso na criação. E a fertilidade e a longevidade produtiva. Significa que do búfalo, a longevidade em bovino é menor. A do búfalo é maior em questão de produção de leite. Tá? Permite que o rebanho expresse seu significativo processo evolutivo na sua introdução. E, claro, isso favorece o desenvolvimento do rebanho. Tudo bem? Tudo, prof. Questão de número 3. Quais os benefícios do leite da búfala? Búfala. Aí, ó, aumenta a força óssea, né? Ela é bastante conhecida como, ela favorece, né, a diminuição de impactos dessa resistência no desenvolvimento. Pessoal, comparando a nutrição do leite da búfala, nutrição, o que é nutrição do leite da búfala, professor? Nutrientes. São as características dos sais minerais e concentração de cálcio que esse leite traz e o processo de solubilidade. Significa que os nutrientes do leite da búfala, se estão solúveis, estão mais disponíveis que os nutrientes do leite da vaca. Isso favorece com pessoas que têm problema de ossificação, osteoporose, se faz uso desse leite continuamente, tem uma densidade óssea. Um processo de ossificação melhor. Prof, é muito comum tomar leite de búfala? Não, é mais frequente ser comercializado os derivados do leite da búfala. Ok. Vamos para a próxima? Vamos. Quais são as raças de búfalo mais conhecidas aqui no Brasil? Tá aí, galera. Tem a Mediterrâneo, Munhá, Jafarabade e também temos aí o Carabao. Ok? Professor, tem como a gente lembrar direitinho que só pediu para citar. Mas eu gostaria de saber se a gente pode lembrar quais são essas características. Aí, galerinha. Munhá. Eu deixei até, ó. Munhá, o ser eterno. Ai. Vamos lá, morfologia, pessoal. Munhá é uma raça indiana que apresenta animais com conformações médias, cabeças compactas, né? Cabeça leve, chifres curvados, espiralados, que eles são enrodilhados com anéis voltados da base do crânio para fora. Aí nós colocamos aí um paralelo da inserção da orelha com os olhos e a inserção do
do chifre, que é bem diferente das características que a gente observa na raça Jafarabade. A raça Jafarabade tem um crânio já côncavo, tá? Esse crânio côncavo, ele era harmonioso com o processo de declínio e curvatura do chifre, que fica na inserção da orelha. Bem diferente o Jafarabade da raça Carabao, que é uma das raças que nós encontramos mais aqui no nosso estado, tá bom? No nosso estado, claro, o texto está falando a origem dele, de onde ele veio, eu estou mostrando somente a morfologia, tá, gente? E tem uma dupla aptidão. Já o Carabao, ele tem, então, um crânio triangular, sendo que o ápice do crânio, a inserção do chifre, que é longo e fino, ele está paralelo juntamente com o olho e a inserção paralela com a da orelha. A característica principal dele é por essa conformação não côncava do crânio, mas sim triangular. E o Mediterrâneo, professor? Esse Mediterrâneo também tem dupla aptidão, mas tem uma porção mais compacta, tá? Ela não é tão aqui na nossa região, nós não vemos ela tão aqui na nossa região, mas tem alguns criadouros já, tá? Por causa da sua aptidão, a sua dupla aptidão. Ok, prof. Vamos lá, professor, vai que está chegando a hora do ônibus. Aí. 5. Faça um quadro esquemático comparando a carne do boi com a carne de búfala. Gente, essa foi aquela nossa última questão onde nós demonstramos o processo nutricional, não só da carne, né? Tem a carne, mas temos que lembrar o processo também da produção do leite, o couro, o pelo, todos os subprodutos. Mas aqui foi só pedido para vocês realizarem a caracterização da esquematização dos valores calóricos, tá? Que a gente encontra. Isso aqui já estava lá no nosso slide. Eu vou aproveitar para enfatizar aqui para vocês, quando a gente estava falando sobre esses produtos derivados da carne e do leite, né? Que são bem mais explorados, em sua maioria, pela produção da carne do que a sua própria produção de leite, quais seriam esses benefícios, não só da carne não só a produção da carne desse animal que é comercializada, mas também a exploração dos benefícios do leite da búfala e também sobre o processo, os processos de derivação desse leite e os seus benefícios, tá? Em relação à resistência, em relação à quantidade de nutrientes minerais, como cobre, manganês, fósforo, zinco, que pode ser também absorvido porque estão em situações de solubilidade. Solubilidade significa que os nutrientes têm maior digestibilidade do que comparado com o leite de vaca, né? Então, o leite da búfala possui características peculiares que diferem do leite da vaca, quanto o assunto é qualidade e benefício, tá? Para a saúde. A búfala, por ser mais resistente do que a vaca, durante o processo de lactação, quando ela está amamentando, e a gente aproveita para fazer a ordenha, tá? Então, tem menor contato com medicamentos durante esse processo. Então, é um leite que não apresenta tanta, vamos falar, toxinas, e não precisa passar por um processo de filtragem esse leite. Só que é um leite muito forte, quem não está muito acostumado, né, pode sentir alguma coisinha. O que é mais comercializado deles, professor? O leite da búfala, que é a matéria-prima, o que é mais comercializado são os derivados, tá? Esses derivados do leite, sim, são muito utilizados, são muito procurados pelo mercado. E o mercado da produção de búfalos estão crescendo, desenvolvendo no nosso estado. É como eu falei para vocês, meus queridos, na nossa última questão aqui, 5. O processo aqui para o tio, finalizando aqui as nossas correções, o processo de criação de búfalos, os manejos necessários que devemos realizar, estão sendo implantados, né, anualmente, com pesquisas para melhorar, então, esse desempenho de um sistema.
que venha colaborar com o bem-estar animal. Que sistema, professor? Sistema de produção intensivo, extensivo ou semi-intensivo. Observamos que para a criação de búfalo tem que ter uma área enorme. Por quê? Se for para corte, por causa do espaço, não só para fornecer o volumoso, mas fornecer o ambiente adequado para esse animal. O que é mais promissor, que não precisa de tanto espaço quanto comparado com a criação de bois, é para a criação de búfalo leiteiro. Esse sim não requer tanto espaço, porque você consegue fazer isso em situações de confinamento com as fêmeas, ok? E, antes de finalizar, o processo reprodutivo por inseminação artificial, tá? Galerinha, vamos ficando por aqui na nossa aula. Qualquer dúvida ou qualquer professor, nós temos aqui, não temos uma criação, mas nós temos aí um rebanho pequeno de búfalo e queremos tirar algumas dúvidas. É só mandar aí contato com o professor presencial, que a gente vai fazer as anotações e vamos nas nossas próximas aulas esclarecendo as dúvidas para vocês, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima, viu?